Existe uma categoria de plantas chamada medicinal. São aquelas que possuem substâncias conhecidamente úteis para os seres humanos, seja para prevenir, tratar ou curar doenças. E essa relação é estudada pela etnobotânica, o ramo da ciência que estuda a relação dos seres humanos com as plantas, sejam elas medicinais ou não. De acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde, publicado em 2019, 80% da população mundial usa algum tipo de planta medicinal. O estudo mostrou ainda que entre 65% a 80% da população de países em desenvolvimento chegaram a depender das plantas medicinais como única forma de acesso aos cuidados básicos de saúde. O alto custo dos procedimentos e tratamentos médicos faz com que muitas pessoas procurem meios alternativos e complementares para os seus tratamentos, especialmente o uso das plantas medicinais. Mas essa prática é segura? Qualquer pessoa pode fazer uso das plantas medicinais? Para respondermos essas e outras perguntas, vamos conversar com a Eliana Rodrigues, professora da Universidade Federal de São Paulo. Quais são os registros mais antigos do uso de plantas medicinais por seres humanos? Se a gente for olhar os registros que são feitos do ponto de vista arqueológico, então, a gente tem sim, por exemplo, os sumérios utilizando há 5.000 anos, né, essas plantas, temos registros disso. Então, temos também do ponto de vista de farmacopeias, a farmacopeia de Shen Nung, o chinês, que é de 2.800 a.C. O papyrus de Ebers, 1.500 a.C. A própria cannabis sativa, a gente aventa-se a possibilidade dela ter sido a primeira planta domesticada pelo homem, antes mesmo do trigo. Existem registros de que ela tenha sido usada na República Tcheca há 35.000 anos. Eu arriscaria dizer que desde que o ser humano é ser humano, a gente vem utilizando as plantas medicinais. Por que as plantas desenvolveram compostos com ações medicinais no nosso organismo? Nosso organismo, ele só reage a uma planta medicinal porque, de alguma forma, ele tem receptores para essas plantas, para substâncias químicas que estão presentes nessas plantas, né? Caso contrário, a gente não teria nenhum tipo de efeito. Se eu tenho uma fechadura, que são os nossos receptores, e essas chaves, ou seja, essas substâncias que vêm das plantas, encaixam especificamente nesses nossos receptores, então aí eu tenho uma ação. As plantas, elas desenvolvem todas essas substâncias que nós chamamos de metabólitos secundários, então são flavonoides, alcaloides, terpenos, taninos, para a sua sobrevivência. Para nós, podem ser utilizadas com fins medicinais. Somente os seres humanos fazem uso de plantas ou há animais que também fazem isso? Muitos animais fazem isso. Nós já temos vários relatos em literatura científica. Por exemplo, né, golfinhos utilizam sargassum, aquelas algas, né, para resolver questões dermatológicas. Agora acaba de sair uma matéria sobre orangotangos que tratam de feridas cronicamente. Eles vão aplicando as plantas topicamente ao longo do tempo para diminuir o seu quadro ali de dermatite, enfim. Para além do uso medicinal, temos também o uso para alterar a consciência. Então, é muito comum a gente ver matérias sobre girafas, elefantes, hipopótamos na África, bêbados, utilizando, por exemplo, a marula. Temos também o catnip, utilizado por gatos, que também trazem um efeito muito parecido com o do LSD. E nós aqui da Unifesp, né, do campus Diadema, nós somos o primeiro grupo no Brasil a publicar, e até onde eu saiba é o único artigo publicado sobre essa questão de automedicação entre primatas não humanos. Como que esses macacos muriquis de intervalos utilizam plantas medicinais e comparamos com aquelas que os seres humanos no entorno do parque usam. As substâncias naturais retiradas das plantas provocam efeitos colaterais? Elas podem ser utilizadas por qualquer pessoa? Nossa, não. Qualquer substância exógena ao nosso organismo, o efeito, digamos, final dela vai depender da sua potência, digamos assim, né, intoxicante. No outro pilar, eu vou ter a condição da pessoa que consome a planta. Então, eu posso ser um idoso, eu posso ser uma gestante, eu posso ser uma criança. E o terceiro pilar é a forma de uso. Uma pessoa que foi transplantada do coração, ela recebeu um coração novo.
Então existe um antidepressivo muito potente que é a erva de São João, é uma planta alemã. Então, como um fitoterápico antidepressivo, ela é incrível essa planta. Porém, inibe a absorção do imunossupressor, ou seja, que é um medicamento que está lá para garantir que eu não rejeite o meu órgão transplantado. Ou seja, nesse caso, a condição do paciente vai determinar se essa planta ela vai ser medicinal ou tóxica. No caso de plantas como a maconha, fazer o uso das folhas é o mesmo que utilizar substâncias isoladas como o CBD? Não, cada planta produz centenas de compostos químicos. Se eu vou e eu isolo um deles, por exemplo, o CBD, que é o canabidiol, eu tenho um fitofármaco. Quando eu uso a planta em toda a sua complexidade, com todos esses princípios ativos que eu falei, mais de 100, aí eu estou usando um fitoterápico. Então, quando eu isolo um CBD, eu posso ter também um medicamento, só que no geral, eu tenho que aumentar a dose dele para ele oferecer o mesmo efeito que o fitoterápico, ou seja, a planta inteira. E nessas de aumentar a sua dose, eu posso também aumentar a chance de ter uma reação adversa. É por isso que muitos pesquisadores no mundo inteiro defendem o uso da planta como fitoterápico e não como um fitofármaco. Por quê? Porque essas centenas de substâncias que tem nessas plantas, elas agem sinergicamente ou antagonicamente, dependendo, e que o efeito final, então, dela é favorável quando se compara com o fitofármaco no geral. Podemos estimar a quantidade de medicamentos que têm origem vegetal? É difícil. Dos cerca de 10.000 conhecimentos tradicionais já registrados sobre plantas medicinais, apenas 200 medicamentos são dispensados nas prateleiras das farmácias no mundo. É nada, é praticamente nada. Sabemos também que 25% dos medicamentos prescritos são à base de plantas no mundo. Qual o potencial do Brasil para descobertas de novas moléculas vegetais que possam ser utilizadas como medicamentos? Bom, é gigante. No mundo, estima-se que existam de 250 a 500 mil. No Brasil, tem 55 mil delas. E daquele número todo que eu falei, apenas 5 mil foram realmente estudadas do ponto de vista farmacológico, fitoquímico. Então, o Brasil ele é avantajado, eu diria, ele é o primeiro, é o país campeão no mundo em potencial de novos medicamentos baseado no seu conhecimento tradicional e na sua flora. Aqui no Brasil, a legislação diz que toda unidade básica de saúde deveria ter medicamentos fitoterápicos, ou seja, aqueles produzidos com plantas medicinais. A professora Eliana fala um pouco sobre isso e também sugere possibilidades que poderiam ser adotadas pelo poder público para incentivar o uso mais regular de plantas medicinais. Pela nossa legislação, pela nossa política de plantas medicinais e fitoterápicos do Brasil, que é de 2006, toda UBS deveria ter na sua farmácia 12 medicamentos fitoterápicos. Por que deveria? Porque não tem. Desses 12, 8 são de plantas que não são nativas do Brasil. É muito raro você encontrar nessas UBSs esses fitoterápicos. E dentro dessa legislação também deveríamos ter farmácias vivas, com plantas, como a gente está vendo aqui. Então, eu como farmacêutico médico, eu poderia dispensar a planta ou a droga vegetal, que é a planta desidratada, ou ainda poderia dispensar manipulados, então pomadas, tinturas à base dessas plantas desses canteiros. Para saber mais sobre o trabalho da professora, acesse o canal dela no YouTube, o Canabinal.